Bom dia, irmãos, a paz, que Deus seja abençoando a cada um de vocês, visitando a cada lar, a cada família, protegendo, cuidando, a todos os amigos, pessoas que estão assistindo, né? Que Deus continue nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal, né? Que Ele possa estar sempre no centro, no coração de cada um de nós e dos nossos lares. Vamos estudar a lição de hoje, a lição número 5, dando sequência, né, às lições que nós temos feito por vídeos, né? Eu, pastor Jair, irmão Fábio, possivelmente possa ter mais algum irmão que venha gravar depois. Hoje nós vamos ver a lição número 5, né, escrita pelo pastor Elton Batista de Mello, e o título dela é A Prática de Testemunhar o Evangelho. Né? E aí ele vai dar algumas sugestões dessa prática de testemunhar o Evangelho. O texto áureo da lição é 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho para ser co-participante dele. Então Paulo diz aqui que faz tudo, né, pelo Evangelho, a fim de ser co-participante. Né? Paulo diz tudo por quê? Porque ele se fez escravo quando ele não era. Ele se fez de judeu e de alguém que vivia debaixo da lei quando não vivia mais. Ele se fez de pessoas sem lei quando ele vivia já debaixo da lei de Cristo. Ele abriu mão, digamos assim, de benefícios, de direitos que ele poderia ter, para não, de certa forma, não atrapalhar, não ser empecilho ao Evangelho. Ele fez de tudo quanto ele pôde, como ser humano, naturalmente com falhas. Né? Todos nós temos as nossas falhas, nossas dificuldades, mas isso não quer dizer que não tenhamos fé em Cristo Jesus. Fé na salvação em Cristo Jesus. O autor traz um outro texto, que é 2 Timóteo 1,8, e eu quero fazer a seguinte leitura. 2 Timóteo 1,8, aqui ele diz assim: portanto, não se envergonhe de pregar o Evangelho, dê testemunho do Cristo. Né? Antes, né, de tudo, né, suporte o sofrimento. Então, o que Paulo está falando, né, 2 Timóteo 1,8, é Paulo falando com Timóteo, para não se envergonhar, né, para não ter nenhuma dificuldade em relação ao testemunhar de Cristo. Antes, esteja pronto, preparado para, de certa forma, sofrer, né? Porque, de fato, naquela época sofria mesmo, talvez hoje um pouco menos. Mas esteja preparado até para sofrer pelo Evangelho, se essa é a vontade de Deus. Continuando aqui, irmãos, amigos e irmãos, na introdução do texto da lição, melhor dizendo, né, o autor traz assim: nós cristãos temos uma missão soberana, levar a mensagem de Jesus Cristo a outras pessoas. Então aqui ele diz nós cristãos. Ele não fala o nome de igreja, ele não fala o nome de pessoa. Todas as igrejas, todas as pessoas, todos os cristãos, né, têm a missão de levar a mensagem de Jesus Cristo a outras pessoas. Foi o próprio Senhor Jesus quem nos disse isso. Ide, né, pregar o evangelho a toda criatura. Então o próprio Senhor Jesus disse que nós deveríamos amar a Deus em primeiro lugar, amar o nosso próprio como a nós mesmos, e manda na sequência a gente também pregar o evangelho a toda criatura. Continuando aqui, o autor diz que nós perdemos a oportunidade de impactar vidas, né, com as boas novas do Senhor. De fato, nós perdemos muitas oportunidades. E ele diz também que o problema não necessariamente é que nós não sabemos o que fazer, mas normalmente é porque nós não sabemos como fazer. Então nós possamos ser mais inteligentes e tentar aprimorar isso daí que tem atrapalhado no nosso dia a dia como testemunhas de Cristo. Né? E ele continua dizendo, pontuando algumas questões, mas antes eu gostaria de lembrar que o livro de Atos de Apóstolo, né? Então aqui ele fala que nós não devemos perder a oportunidade. Né? E aí eu gostaria de lembrar que o livro de Atos dos Apóstolos continua, de certa forma, digamos assim, continua a ser escrito. Apesar de que se você for lá na Bíblia, lá vai terminar o livro, mas Atos dos Apóstolos significa que são Atos dos Apóstolos. Nós que somos seguidores de Cristo, nós que somos discípulos de Cristo, de certa forma, estamos escrevendo Atos dos Apóstolos nos nossos dias de hoje. Até que o Senhor Jesus Cristo venha pela segunda vez, né, nós estaremos, então, colocando o nosso testemunho aí na visão do mundo. Estaremos colocando a prova do mundo, né? Então não deixa de ser Atos de nós, discípulos, seguidores de Cristo. No item, continuando na introdução, o autor chama atenção aqui em relação aos tipos de testemunhos. Ele coloca assim: podemos classificar o testemunho em 4 tipos básicos. Então ele vai dividir aqui em 4 tipos e falar de cada um. Ele fala que tem um testemunho de como foi a minha conversão a Cristo. E conversão tem a ver com mudança, com remodelamento, né? Com nova forma de viver, de fazer as coisas, de enxergar as coisas. Naturalmente, isso só é possível com o Espírito Santo de Deus, né? Jesus Cristo faz essa mudança em nossa vida
através do Espírito Santo de Deus. Aí ele coloca como item 2 o testemunho sobre algum milagre que Deus fez, né, em nossas vidas. Então o milagre também é um testemunho. O item 3 ele coloca testemunho sobre uma passagem da palavra de Deus. Então você tem alguma passagem ímpar, né, que falou com você, que te impactou, que houve alguma mudança, enfim, alguma ocasião especial, você deve usar isso também como testemunho. E o ponto 4 ele coloca assim: testemunho a partir das minhas ações e atitudes diárias, coerentes com a fé cristã. Esse ponto 4, esse testemunho das nossas ações diárias, é o testemunho de vida nosso, né? O que realmente nós vivemos e fazemos, né? Nós podemos falar muitas coisas, mas o que vai ficar mesmo é o que nós fazemos. E aí ele continua aqui na lição. Ele continua agora de uma forma mais especificando melhor esses 4 pontos. Ele coloca aqui no ponto 1, testemunho da conversão. Ele começa dizendo assim, ele diz assim no texto: o seu testemunho de conversão, ele será confrontado. As pessoas vão perceber se o que você fala é uma coisa e o que você faz é outra. Nesse caso, ao invés do seu testemunho ser efetivo, ele vai gerar ainda mais bloqueio naquele que ouvir. Então, se você fala uma coisa, se eu falo uma coisa e se nós fazemos outra, ao invés de ter um aspecto, um impacto positivo, vai ter um impacto negativo. Ao invés de estarmos contribuindo com as boas novas de Cristo, estaremos então atrapalhando o testemunho do Evangelho. Mas, ele continua aqui, mas para a grande maioria de cristãos, graças a Deus, as transformações ficam evidentes, são verdadeiras, são genuínas e de fato há mudança de vida, né? Ainda bem, graças a Deus por isso, mas sejamos vigiantes. Ele continua e diz: fale o seu testemunho com simplicidade, sem usar o evangeliquez. Então, quando for dar o seu testemunho de conversão, fala de uma forma comum, de uma forma que todos entendam. Não queiram, né, de repente usar palavras muito específicas do dia a dia ali da igreja, de pregações, porque o que interessa mesmo é a pessoa entender e, enfim, ser uma coisa leve, suave, gostosa dela ouvir, né? Então que nós possamos ter essa sabedoria também. E o mais importante que ele continua falando aqui, sem ofender a outra pessoa, sem ofender a sua religião ou seus conceitos de vida. Deixe que o seu testemunho fale por si. Então nós temos que também tomar cuidado para não ofender as pessoas quando nós vamos fazer o testemunho, dar o testemunho da nossa conversão, ou nosso estilo de vida, do milagre que Deus fez em nossas vidas, enfim, respeitar as outras pessoas, suas religiões, seus conceitos de vida. O item 2 que fala testemunho de algo que Deus fez em sua vida. Né? Sabemos lá, né, na igreja mesmo, várias pessoas, né, já falaram, vários irmãos já falaram, né, do que Deus fez em suas vidas em relação a milagres mesmo. E aí ele diz assim: basicamente, divida o seu testemunho, esse testemunho de algo que fez em sua vida, em 2 partes. Conte primeiro o problema que você estava vivendo, é natural, né? E por segundo, conte, né, como que Deus resolveu, ou como que Deus lhe mostrou, né, os passos para você resolver aquela questão. É muito simples. Não tem que inventar, não tem que enfeitar. Tem que falar o que tinha, né? Nós temos que dar o testemunho do que nós tínhamos e de como que aquilo foi resolvido, como que Deus deu essa bênção para a gente. Detalhar sem aumentar ou distorcer a realidade do problema que estava vivendo, né? É o que eu comentei agora. Ele continua dizendo: enfatize como Deus agiu no sobrenatural para encaixar as coisas que precisavam acontecer para a solução do problema. Não necessariamente você vai falar que apareceu, né, a solução do seu problema apareceu do nada, né? Não, Deus trabalha de várias formas. Na Bíblia nós vamos ter muitos milagres que realmente intrigam a nossa imaginação, mas nós, pela fé, nós cremos em todos, naturalmente. Hoje, nós podemos ter milagres, e naquela época também tinha, mas de forma diferente, não necessariamente algo tão sobrenatural, digamos assim. Mas no meu caso, por exemplo, hoje eu analiso várias questões, desde a minha infância, adolescência, juventude, que vieram acontecendo comigo, até a fase adulta, quando nós tivemos o nosso momento de fato de conversão, e hoje eu vejo que tudo se encaixa muito bem. Isso é o mover, é o sobrenatural de Deus, fazendo, né, as coisas acontecerem e às vezes a gente não percebe. Naturalmente temos que ter abertura para isso. Entretanto, valorize o que Deus é e não o resultado da sua bênção. Somos fiéis a Deus, seguimos a Jesus Cristo pelo que o Senhor é, né?
Então nós temos que ter isso muito claro. Entretanto, não valorize o que Deus é e não o resultado de sua bênção. Terceiro tipo de testemunho, ponto 3, o autor diz: testemunho sobre a palavra de Deus. Precisamos ler e meditar na palavra de Deus diariamente, pois é através dela que conhecemos o caráter de Deus. Como que nós seremos discípulos e como nós daremos testemunho da palavra de Deus, das boas novas, se nós não conhecemos o caráter de Deus, se nós não conhecemos a palavra de Deus? O que a gente mais ouve, comentários aos montes, é de pessoas que pensam que conhecem a Deus, que pensam que conhecem o caráter de Deus, mas falam muitas coisas que vão contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Como que pode, né? Então nós devemos tomar cuidado com isso. Ninguém está livre disso. Temos que ter muita atenção, estudar a palavra, ler a Bíblia, ouvir pregações, buscar auxílio de quem realmente está mais apto do que nós. E testemunho sobre a palavra de Deus, então ele continua dizendo assim: um cristão tem que dizer o que está escrito, como está escrito e onde está escrito. Então nós devemos dizer o que está escrito, como está escrito, sem mudar, e aonde está escrito. Né? Simples assim. Tenha sempre na memória, ele continua dizendo, tenha sempre na memória algumas passagens bíblicas, né? O que é essencial para podermos testemunhar do Senhor. O ponto 4 agora que o autor trata, ele diz assim: testemunho em seu agir. A forma como agimos impacta muito mais do que o que falamos. Isso é sem dúvida, né? Uma palavra dita é um conselho, ela orienta a direção. Agora, uma ação, uma atitude, um exemplo seu, ele arrasta para o caminho, né? Muito mais forte. Aí ele continua dizendo, né? As pessoas estão sempre de olho em nosso proceder diário. Isso é uma questão muito natural, né? Nós temos, parece que isso por natureza, de observar as pessoas, e ainda mais no caso, quando a pessoa se diz uma cristã, né? Uma serva do Senhor. Nossas atitudes, nossas respostas aos problemas precisam ser coerentes com a nossa fé. Então, nós temos sido coerentes com a nossa fé, com o que nós falamos, o que nós pensamos? A nossa fé precisa ser evidenciada na hora mais difícil. Então, em momentos como esse, por exemplo, que nós estamos vivendo, nós devemos evidenciar a nossa fé, aproveitar o momento para mostrar que Deus está no comando de todas as coisas, que tudo tem um propósito, às vezes nós não entendemos, né? E que Deus é soberano. Nós sabemos que com Deus, com Cristo, né, em nosso barco, a tempestade vai ser bem mais tranquila, bem mais fácil, e nosso barco não vai afundar, porque Cristo está nele. Continuando aqui, ele diz: precisamos e podemos, pelo poder do Espírito Santo, agir como Cristo nos ensinou em sua palavra. Então, olha só, precisamos e podemos, pelo poder do Espírito Santo, agir como Cristo nos ensinou em sua palavra. Então, é pelo poder do Espírito Santo. As pessoas veem Cristo através dos cristãos. Então, o nosso testemunho é muito importante, porque as pessoas vão ver a Cristo através do testemunho dos cristãos. Lembrando, todos os cristãos, não importa de qual igreja ele é, né, qual religião ele é, todos os cristãos, né, com as suas qualidades e não qualidades, digamos assim, eles precisam, né, entender esse testemunho em seu agir. Né? O seu agir diz muito mais do que a gente às vezes, né, quer mostrar, quer falar. Nossa atitude, né, tem muito mais peso, muito mais força. Inclusive, sobre isso eu coloquei assim: é muito comum hoje a gente ouvir as pessoas dizerem assim: somos o que comemos, né? Então, se você come bem, você tem uma boa saúde. Se você come muita gordura, você tem colesterol. Enfim, somos o que comemos, né? Muitas pessoas dizem isso. E nesse momento, eu, Júnior, digo: somos o evangelho que falamos ou testemunhamos com nossa vida. Nós somos o evangelho que nós falamos ou testemunhamos com nossa vida. Nesse caso, nós não somos o evangelho que comemos ou que recebemos. Porque às vezes nós comemos o evangelho puro, imaculado, perfeito. Mas nós vamos ser o evangelho que nós praticamos. Então, embora venha o evangelho puro, perfeito, imaculado da Bíblia, palavra santa, o evangelho que realmente nós somos não é o que veio, mas sim o que nós somos no nosso dia a dia. Então, podemos receber um evangelho perfeito, mas seremos o evangelho que praticamos. Então, que nós possamos ter consciência disso. E continuando aqui, a gente fala o seguinte, né, a conclusão do autor que ele fala o seguinte:
as oportunidades de testemunhar de Cristo e do amor de Deus ao mundo brotam em todos os lugares e em todos os tempos. E aí ele traz um versículo, que é João 14, 26. Ele diz, parte do versículo diz, o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então vai surgir as oportunidades, o Espírito Santo vai nos ajudar e nós vamos lembrar, né, de fato, de tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. E concluindo a lição, um versículo que o autor não colocou, mas como tem a ver com o testemunho do Evangelho, das Boas Novas, eu vou ler um versículo que mais me impacta e me impactou, que é o Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. A paz.